Linhares, meu filho tem medo. Isso mesmo, no vídeo de hoje eu vou te ensinar para você que é pai ou mãe como lidar com os medos do seu filho. Meu nome é Thiago Linhares e eu ajudo atletas a potencializarem a sua performance e se tornarem verdadeiros campeões do seu esporte. Antes de eu explicar para você, antes de eu conversar um pouquinho para você sobre medo, eu queria convidar você, já que é pai, já que é mãe, eu queria convidar você que é atleta também, que está aqui nesse vídeo, a já deixar seu like nesse vídeo, a curtir, né, literalmente o meu vídeo aqui, a se inscrever no meu canal, ativar o sininho para você sempre receber em primeira mão todas as minhas novidades para você, para te ajudar, para fazer diferença no seu esporte, no seu dia a dia e para fazer você literalmente um atleta vencedor, um atleta campeão de verdade aí no seu esporte. Show de bola? Vamos lá? Medo. Pô, Linhares, como meu filho tem medo, como meu filho não avança, como meu filho não evolui, como meu filho não cresce. Seguinte, é super importante a gente separar aqui algumas coisas e pontuar antes de a gente dar sequência nesse vídeo. Primeiro, eu não sou psicólogo, eu não faço terapia, eu não trato nenhum tipo de patologia e muito cuidado com o que você, pai e mãe, escuta por aí pela internet, no YouTube ou em outras redes sociais com alguns blogueiros, enfim, alguns aventureiros desse mundo incrível que é do coaching, da psicologia positiva, da terapia, enfim. Eu não faço esse tipo de trabalho, tá? O meu papel realmente é treinar o seu filho, treinar as pessoas para que elas evoluam, para que elas cresçam, para que elas atinjam um objetivo, para que elas atinjam uma meta na carreira delas. E medo, insegurança, ansiedade são sintomas que podem ser tratados nesse processo, mas que o foco principal é presente e futuro para que o atleta atinja a meta dele. Isso vem como consequência, é como se fosse o medo, a insegurança, alguns sintomas de estresse, é como se fossem efeitos colaterais positivos que o treinamento mental produz no atleta. Tá? Seguinte, vamos primeiro identificar. Olha só, você primeiro, pai. Olha só, você precisa deixa eu escrever aqui para você, ó. Você precisa literalmente identificar, conversar com o seu filho para entender qual é o medo que ele tem, o que realmente está passando na cabeça dele, que tipo de informação ele está lhe passando, porque existem alguns tipos de medo e ainda, se for algo que esteja realmente atrapalhando o dia a dia, a escola, o treino, o convívio familiar, o convívio com os amigos, o convívio social, esse medo, a minha recomendação é primeiro que você pare esse vídeo e vá imediatamente procurar uma ajuda com um profissional da saúde, seja um médico, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, enfim. Vá atrás porque realmente o medo está te bloqueando para que o seu filho evolua, para que o seu filho avance em algumas situações. Então, primeiro, converse com o seu filho, entende qual é o grau do medo que ele está enfrentando, quanto isso está atrapalhando a carreira dele enquanto atleta, e aí sim você vai dar sequência para poder ajudar ele de maneira diferente. Então, assim, só para você entender, meu papel, meu trabalho realmente é ajudar as pessoas a conquistar algo, não é tratar nenhum tipo de patologia, nenhum tipo de problema, realmente é dar ao pai, é dar à mãe, é dar ao atleta esse suporte mental que ele realmente precisa e necessita para que ele atinja o máximo da sua performance dentro do seu respectivo esporte. Segunda situação, olha só, escreve aí se for preciso. O seu filho, ele não pode ficar parado, entendeu? Seu filho literalmente não pode ficar parado, estagnado, ficar no mesmo lugar. Caso o medo dele seja um medo leve, um medo realmente que esteja apenas atrapalhando a performance física dele. Então, seguinte, anota aí, seu filho não pode ficar parado, seu filho não pode ficar parado. Ó, vou pôr até em vermelho aqui para você entender. Não pode ficar parado. Não pode ficar parado. Você, enquanto pai, você, enquanto mãe, precisa realmente
tomar uma atitude, ter uma postura diante do seu filho para que ele tome uma decisão para encarar esse medo, encarar essa dificuldade, tá? Não é muito fácil, não é bem assim para você ajudar ele, mas você pode incentivá-lo a buscar ajuda, a buscar um conselho, a buscar um tratamento, a buscar um trabalho de desenvolvimento pessoal para que ele vença isso lá no esporte dele. Por exemplo, eu já trabalhei com algumas ginastas, e nas ginastas, as crianças, os jovens, os adolescentes, eles começam muito cedo no esporte. Por exemplo, eu trabalhei com uma cliente que tinha 4, 5 anos e ela tinha medo da trave, né? A trave é aquele equipamento que o atleta sobe nele, faz alguns exercícios, né? E ele tem medo de literalmente cair. E durante o trabalho que eu realizei com o atleta, ela entendeu que ela precisava confiar nela, que ela, antes de subir na trave, ela tinha que fazer alguns exercícios, alguns treinos no chão, né? No chão literalmente, para que ela tivesse confiante, tivesse segura daquilo e depois ela fosse avançar para a trave para começar a se evoluir degrau a degrau, em relação às dificuldades, para que ela realmente não tivesse o medo e o medo atrapalhasse. Ela dizia assim para mim: pô, Linhares, eu descobri que eu não posso pensar muito. Eu descobri que eu tenho que treinar muito no chão para que eu tenha confiança. E quando eu subir na trave, eu simplesmente eu aperto o botão da coragem e eu vou lá e faço. Então essa era a estratégia que a gente desenvolveu, que eu fiz, ajudei ela a vencer. E depois daquele momento, a trave já não passou mais ser um obstáculo, ela já passou a não mais ter medo, e ela foi lá e venceu, e ela usou essa estratégia para ela. É importante você entender aqui que cada indivíduo, cada atleta tem a sua estratégia, o seu jeito de lidar com os seus medos, com as suas inseguranças, com os seus problemas, pai. Então, vou repetir. É importante você identificar junto do seu filho, conversar com ele e entender como que ele precisa ser resolvida essa questão do medo. E na sequência, eu diria para ti, né, para você conversar com seu filho e para que ele não fique parado. Porque se ele for ficar parado agora, nesse momento, na idade dele, imagina quando ele crescer. Imagina quando ele desenvolver, imagina quando ele chegar no profissional, imagina quando ele tiver mais velho. Ele não vai aprender a lidar com os medos que a vida acontece na vida dele. Então, identifica e olha só pra gente resumir isso aqui, ó. Ele não pode ficar parado, não pode ficar parado. Então, realmente seu filho precisa entender. Você, pai, precisa literalmente entender que você tem que incentivar o seu filho a ter coragem, ter atitude e entrar literalmente no campo de batalha para que ele aprenda. Eu vou te ensinar aqui as vantagens e as desvantagens e o que acontece com quem age e o que acontece com a inação, né? Principalmente, para vencer o medo, eu costumo dizer aqui nos meus vídeos, nas palestras, nos meus treinamentos, que agir é o melhor remédio para quem tem medo. Seja agir de qualquer forma, não importa, mas agir de maneira sábia e correta. Eu vou te ensinar aqui 4 passos para você agir, para você ter mais coragem na sua vida, que é atleta. Então, pai, presta atenção, se liga, fica comigo até o final. Vamos lá? Então é o seguinte, pai. Outra coisa. É importante aqui que você não atrapalhe seu filho. Como assim, Linhares, não atrapalhe seu filho? Você precisa entender, pai, que você pode agora, neste exato momento, estar prejudicando o seu filho. Isso mesmo. Você pode estar prejudicando o seu filho ao ponto de não estar ajudando ele a se desenvolver, a não estar dando autonomia para ele. Você pode estar fazendo tudo por ele, para ele, imaginando assim que está ajudando, e muito pelo contrário, você está atrapalhando ele, fazendo com que ele tenha medo e fazendo com que ele dependa de você o tempo todo. Simples assim, não tem muito segredo. Então, reflita você, pai, se você está realmente ajudando ou atrapalhando seu filho. Então, isso é muito importante. Vamos lá? Então é o seguinte, olha só que bacana aqui, ó. Eu disse para você aqui que agir muitas vezes traz grandes e enormes vantagens. Deixa eu só separar aqui para você entender, ó. Tá? Identifica. Não pode ficar parado. Então, olha só. Agir é muito melhor do que ficar paralisado, né?
Agir é muito melhor do que ficar parado. Por que, Linhares? Porque você só vai... Olha só. Por que é importante você agir? Primeiro aprendizado. Você vai se permitir literalmente, incentive seu filho a agir. Mas, Linhares, você colocou errar aqui. Ele vai errar. Você erra. Eu erro. Todos nós erramos. Mas errar vai dar uma elasticidade, vai aumentar muito mais essa plasticidade neural dele e vai fazer com que ele aprenda muito mais na vida para que ele não cometa os erros que ele cometeu no dia de hoje. Então, errar vai fazer ele aprender, vai fazer ele crescer, vai fazer ele evoluir. Então, agir em alguns momentos vai fazer com que seu filho erre e tá tudo bem, não tem problema de errar. E eu quero que ele erre para que ele se desenvolva, para que ele saiba lidar, para que ele tenha muitas experiências, para que ele entenda como é o processo de aprendizagem. E principalmente se ele errar, ele tem que entender que ele não pode e jamais deve pensar em desistir. Por que, Linhares? Porque se ele ficar parado e não se permitir errar, olha só, o que acontece com ele? Os músculos paralisa literalmente paralisa os músculos. Então, é importante ele agir, para ele aprender a errar. E errar em todas as fases da nossa vida é importante. Só que esse errar, você vai ter ganhos do que? Eu vou pôr entre parênteses aqui para ficar mais claro. Esse errar vai ensinar ele a aprender. Errar vai ser importante para ele aprender. Então, se ele ficar parado, ele vai paralisar os seus músculos. Então é importante que ele não fique parado para que ele erre, para que ele aprenda. Olha só, pai, eu costumo dizer que o meu atleta, que é meu aluno do Fórmula do Atleta, eu costumo dizer o seguinte: ou a gente vence um jogo, uma partida, uma competição, ou a gente aprende. Ou a gente vence ou a gente aprende. A gente não tem no meu trabalho, no meu dia a dia, eu não perco, eu não sou um derrotado nunca. Ou eu venço na minha vida ou eu estou constantemente aprendendo, evoluindo, me desenvolvendo, aprendendo mais com a vida. Ao contrário do que só eu ficar parado, ao contrário do que você aí, quanto pai, estimular seu filho a ficar parado, você vai fazer com que o seu filho paralise seus músculos, ou seja, entre realmente em atrofia, tanto atrofia muscular quanto atrofia, entre aspas, aqui no sentido de não fazer nada e não se permitir aprender e se desenvolver. Segunda situação, agir. Deixa eu fazer um asterisco aqui. Olha só, segunda situação, agir vai fazer com que ele encontre mais cedo ou mais tarde, a solução. Para o que, Linhares? A solução para o medo dele, que é o que a gente está conversando aqui. Então é o seguinte, só para você ter uma ideia. Thomas Edison diz a história que foram mais de 10 mil tentativas antes dele encontrar o segredo da lâmpada. Então ele se permitiu agir, ele errou bastante antes de conseguir encontrar a fórmula, digamos o seguinte, a fórmula secreta da lâmpada, antes de inventar a lâmpada. Só que nesse processo de errar, quanto mais ele errava, mais ele aprendia formas novas de não inventar a lâmpada. Olha, pega a visão. Ele aprendia maneiras diferentes de não fazer aquilo, ou seja, ele estava se desenvolvendo, ele estava aprendendo, até que em um momento o Thomas Edison encontrou a solução. Seguinte, pai, papo reto. Você precisa ensinar seu filho a focar na solução da vida dele. Ele tem um medo, tá tudo bem, não tem problema. A parada é quanto você tem estimulado, quanto você tem desenvolvido, quanto você tem ensinado seu filho a focar na solução.
É muito comum, é muito fácil eu ver no meu dia a dia pais, treinadores, torcida, pessoas do meio esportivo sempre ficarem reclamando, sendo pessimistas, sendo reclamões, focando no problema. Focar no problema, pai, focar no problema, mãe, não vai levar você nem o seu filho a lugar algum. Muito pelo contrário, vai atrapalhar a busca para algo, para aprender, para evoluir, para encontrar a solução. Então, quando você, olha só, quando você não age, quando você não se movimenta, quando você não sai do lugar, olha só, presta atenção, você não vai chegar, não vai a lugar algum. Então, agir vai fazer com que você encontre uma solução. Agir vai te dar um caminho, vai te dar um destino, vai te fazer você errar, vai fazer você aprender até você chegar na solução. Agora, pai, se você não estimular seu filho a agir, você vai fazer com que ele não saia do lugar, com que ele não chegue a destino nenhum, paralisando assim os seus músculos. Estimule seu filho a agir, estimule seu filho a buscar sempre a solução, estimule seu filho a querer se desenvolver, querer sempre, diariamente na vida dele, aprender, independentemente dele, onde ele esteja jogando, qual é o time, qual é o clube, qual é a situação atual dele. Estimule o seu filho a agir. Outra situação importante que eu quero dizer para você, para o seu filho agir na carreira como esportista, vai fazer com que ele tenha, olha só, vai fazer com que ele tenha e seja uma pessoa, um atleta de coragem. Você pai, você mãe, estimulando seu filho a agir, vai fazer com que ele tenha coragem, a atitude de um campeão, mente de um campeão, postura de alguém vencedor, não alguém cagão, medroso ou realmente covarde diante da vida. Se você deixar seu filho parado, sem fazer nada, olha só, você vai ensinar para ele o quê? Ficar parado vai dar mais medo. Muito mais medo. Então, esse é o oposto de quem não age. Esse é o oposto, literalmente, de quem não tem coragem. Ficar parado vai fazer ele ter ainda mais medo. Vai fazer ele ficar mais travado, parado, estagnado. Parado. Estagnado. Faça seu filho agir. Faça ele aprender a vencer o medo. Faça ele aprender o tempo todo a encontrar e a focar na solução. Não permita que seu filho não encontre a solução. Incentive ele a encontrar a solução para que ele chegue a algum lugar. Incentive seu filho a ter coragem, atitude, postura de um campeão. Incentive seu filho a vencer o medo, porque se ele ficar parado, ele vai ter cada vez mais medo, que ele vai se criar um monstro na cabeça dele. Outra situação importante que eu quero que você entenda, para que seu filho tenha mais coragem, é o seguinte: agir vai fazer com que seu filho tenha muito mais confiança. Olha que bacana, lembra quando eu falei, dei o exemplo aqui para você, sobre a minha atleta da ginástica artística? É o seguinte, ela tinha medo da trave. Ao passo que quando ela começou a agir, ela errou no início, ela errou aqui no começo também, e tá tudo bem. Mas quanto mais ela errava, ela aprendia diversas e maneiras diferentes de não fazer aquele erro. Logo, ela estava constantemente aprendendo. Olha só que bacana também no exemplo dessa ginasta. Ela encontrou a solução dela. Mais cedo ou mais tarde, ela entendeu como que ela lidaria. E cada atleta tem um jeito de ser estimulado e desenvolvido diferente. Ela encontrou a sua solução. Ela teve mais coragem na sequência, porque quanto mais ela acertava, errava, acertava mais, errava um pouquinho, ela começou a passar a ter atitude, postura e ter coragem. Logo, tudo isso aqui fez com que ela passasse, olha só que interessante, fez com que ela passasse a ter mais confiança no final das coisas. É um passo, é um ciclo que agir vai fazer errar, mas vai fazer aprender se você tiver apto
a querer aprender. Vai fazer você encontrar a solução mais cedo ou mais tarde. Vai fazer você aos poucos ter mais coragem e junto dessa coragem com confiança. Agora, quem não tem coragem, quem não tem confiança aqui, olha só o problema. Olha essa parada de ficar parado. Se você não incentivar seu filho a agir, para ele não ter confiança, ele vai ficar sempre sendo um atleta, uma pessoa cheia de dúvidas. Dá para enxergar? Dá. Dúvidas. Atletas que não têm confiança ficam parados, estagnados. Atletas, indivíduos que são medrosos, têm dúvidas dentro de você. Pessoas que têm dúvidas não fazem as coisas, não têm atitudes de maneira íntegra, perfeita, da maneira como deveria ser. Dúvidas na nossa cabeça não vão levar a gente a lugar nenhum. Se o seu filho tiver dúvida por causa do medo, ele não vai chegar a lugar algum. Mais cedo ou mais tarde ele vai parar e vai perder, e ele não vai avançar e evoluir no esporte. Por isso, pai, você precisa entender todo esse ciclo aqui do que seu filho tem medo. Você precisa identificar junto com ele para que ele não possa ficar parado. Logo, ele precisa agir. E ele agindo, ele vai ter que ter algumas atitudes aqui de aprender, a entender que é importante aprender no processo, vai focar na solução, vai entender que ele precisa ter coragem agindo. E nessa postura aqui de agir, ele vai ter mais confiança. Logo, se ele ficar parado, ele vai paralisar os músculos, ele não vai chegar a lugar algum, ele vai cada vez ter mais e mais medo, vai criar um monstro na cabeça dele, e com esse monstro vão vir várias dúvidas, e ele vai falar para ti: pô pai, será que realmente eu consigo chegar lá? Pô pai, será que eu mereço ser um atleta? Pô pai, será que eu vou evoluir? Será que eu vou ser um campeão um dia? Será que eu vou chegar no profissional? Será que eu vou ser uma seleção brasileira? E aí as dúvidas vêm e aí começa a se criar aquele monstro. Existem vários tipos de medos. Medo de não ser bom o suficiente, medo de errar, medo de não dar conta, medo de não ser perfeito, medo de que não se conquiste aquele grande título. Medo, literalmente, são vários os medos que você pode ter na tua cabeça, atleta. E pai, mãe, incentive, converse com seu filho, busque ajuda. Existem dois tipos de pais que normalmente eu encontro no meu dia a dia. Os pais que incentivam seus filhos a agir e os pais que incentivam seus filhos, muitas vezes sem falar nada, a ficar parado. Seja você um pai, seja você uma mãe de um atleta, que incentive seu filho a buscar sempre a solução, a agir em busca do que ele quer para melhorar a performance mental dele, para que ele evolua dentro de campo, dentro das quadras, de uma maneira geral, e que seja realmente, se forme ali um homem de verdade que entende as suas limitações, sabe o que precisa fazer, encontra a solução, aprende, se desenvolve, tem mais confiança, tem mais coragem e assim por diante. É o seguinte, você precisa aprender, pai aqui comigo, a incentivar o seu filho a aprender a vencer o medo. Ponto. Como que você vai desenvolver isso no seu filho? De uma maneira muito simples. Praticando, 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 repetindo constantemente. Tudo isso aqui vai se resumir em pequenas práticas diárias. Pequenas e constantes atitudes diárias realmente que vão fazer você, pai, incentivar o seu filho para que ele tenha essas pequenas atitudes diárias, para que ele possa ser realmente alguém que entre no campo de batalha e haja, tenha atitude, tenha confiança, realmente tenha coragem, vá atrás da solução. E simples assim. Fez sentido para você esse vídeo, pai? Fez sentido esse vídeo para você, mãe? Então eu quero dizer para você que eu quero ouvir a sua opinião sobre tudo isso aqui. Deixa seu comentário aqui embaixo, em algum lugar aqui nessa página. Eu quero saber realmente qual foi a sua opinião, o que você aprendeu comigo. Queria desafiar você, pai, mãe, você atleta, você treinador, a enviar esse vídeo para mais 2, 3 pessoas para que a gente possa dividir essa explicação aqui do que eu encontro, do que eu enfrento aqui no meu dia a dia com os atletas, com os pais. E ainda, eu queria convidar você para curtir esse vídeo em algum lugar aqui nessa página. Eu queria convidar você também para se inscrever no meu canal, ativar o sininho se você ainda não fez isso, porque eu semanalmente envio muito conteúdo de muito valor gratuito aqui para fazer diferença na sua vida aí, na sua família. E ainda, se você não me segue lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, segue lá, Thiago Linhares Coach, onde eu mostro todos os meus bastidores do meu dia a dia,
os clientes que eu atendo, fotos, dicas de livro, o que estou fazendo, onde eu estou viajando, com quem eu estou conversando. Lá você vai acompanhar toda a minha rotina diária. Beleza? Tamo junto? Então, esse foi o vídeo. Linhares, meu filho tem medo. Eu espero poder ter te ajudado verdadeiramente. Lembre-se, pai, você é o responsável pelo seu filho. Você não pode dar o peixe para o seu filho. Você precisa ensinar o seu filho a aprender a pescar. Forte abraço. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!